E o menino escondidinho no cesto cresceu. E cresceu para não se conformar com aquilo que se apresentava diante de seus olhos. Essa história vai ter um fim surpreendente. Você quer descobrir qual é? Vem comigo nesse último vídeo desta semana, do Olhai para os Montes, e vamos entender como foi que Moisés saiu do cesto para o topo como libertador da sua nação. Deus te abençoe grandemente, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Bispa Ana Costa e esse é o Olhai para os Montes, de onde virá o nosso socorro. Sempre e sempre vem de Deus, do alto dos céus, daquele que vive e reina para todos sempre. E que hoje nós vamos estar aqui encerrando o tema desta semana. Onde estamos? Pois é, como esse povo chegou no Egito como convidado de honra e agora se encontra escravizado, maltratado e humilhado. E Deus, onde está? Durante todo esse período, cuidando, guardando, protegendo e preparando para que aquilo que era para ser maldição seja bênção em sua vida. Vem comigo para mais episódio desta semana. Agora, após Joquebede bravamente e sabiamente impedir a morte de seu filho, nós vimos, sabemos, conhecemos bem essa história, que Moisés foi criado pela filha do faraó. Olha que coisa, irmãos. Planos de Deus, o agir de Deus é lindo, até que louvor. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Pois é, amargo era para Israel a escravidão, o jugo, o peso, mas o Senhor vinha preparando a libertação. E através de Joquebede, Moisés foi liberto, foi livre da morte naquele rio. O mesmo rio preparado para a sua morte foi o caminho da sua salvação, foi o caminho do seu livramento. É assim que Deus trabalha. O inimigo pode até tramar, preparar a armadilha, mas a armadilha preparada contra a tua vida não prosperará. E a mesma ferramenta que ele tentar usar contra ti, o Senhor reverte e usa a teu favor. Não te preocupa, descansa no teu Deus, porque o Senhor tem o plano e o controle de tudo na palma das suas mãos. Assim foi sobre a vida desse povo, o povo de Israel. Moisés navegou pelas águas do rio em direção às mãos da filha do faraó, aquele que preparou a ordem para eliminar e exterminar este povo, criou o libertador do mesmo. Olha como Deus opera. Moisés foi para dentro do palácio, ser criado, educado, preparado como um príncipe, mas não para ser príncipe do Egito, não para reinar para eles, mas para libertar e ser o guia da grande nação prometida por Deus a Abraão, Isaac e Jacó, e cumprida através da libertação de Israel pelas mãos de Moisés. Nós vemos que Moisés cresce, agora já é um homem adulto. E no versículo 11, a palavra do Senhor nos mostra: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, atentou para as suas cargas, viu um egípcio que feriu um hebreu, homem de seus irmãos, olhou de um lado, do outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Reprovável atitude de Moisés, sim. Mas tema para um outro momento. Sabemos que é uma outra época, um outro tempo, uma outra forma de resolver as coisas. Mas Moisés, ao ver que aqueles homens sofriam, ele foi criado lá dentro do palácio, sem ver nada, no luxo, no conforto, na zona de conforto. Mas em um passeio, em um dia que ele sai do palácio, ele vê tratamento que aquele povo recebia. E ali desperta dentro dele o sentimento de indignação. Está errado. De inconformismo com aquela situação. Ele toma uma atitude precipitada e errada, sim, mas porque ele não se conformou com aquilo que ele viu. Mas ali também havia o plano de Deus. Porque você lendo a passagem, você vai ver que no próximo dia, durante uma discussão de outros homens, quando ele vai ali expressar a sua opinião, os homens dizem para ele: agora você manda na gente?
Ou se a gente não ouviu o que você está dizendo, você vai fazer igual você fez com aquele lá que você matou e escondeu. E ali ele temeu. Ali ele entendeu. Comece a entender que a areia pode esconder dos homens os corpos, mas jamais de Deus. De Deus nós não nos escondemos. E assim também chegou ao ouvido de Faraó o que havia se passado ali. E ele também trama contra a vida de Moisés. Então aqui eu já vejo o plano de Deus, que Moisés precisava sair do meio do palácio, precisava sair do meio do Faraó, precisava sair ali daquele convívio que ele conhecia, para que o Senhor pudesse prepará-lo para vir resgatar o seu povo. Então assim Moisés foge para o deserto. Vê como por vezes nós falamos que deserto não significa abandono, porque foi para o deserto que Deus o levou para prepará-lo para voltar grande, para libertar este povo. No deserto que Moisés vai ter um encontro com Deus. Mas antes de se encontrar com Deus, ele conhece Jetro, suas filhas, se casa, tem filho. Aparentemente, foi para lá viver tranquilo, né? No sono, deixa eu quietinho aqui no meu canto. Deixa eu te falar, quando você tem um chamado na tua vida, não há lugar para onde você vá que você se esconda do chamado de Deus. O chamado do Senhor na tua vida irá se cumprir. Aonde você estiver, passe o tempo que passar. Então, tenha sempre esse entendimento. Deus levou Moisés para lá, mas não era para descansar. Ele formou sua família, mas chega um momento que, assim como Deus havia dito para Abraão, 400 anos, nem um dia mais, nem um dia menos. Você entende? Há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo da prova deste povo chega ao fim. O tempo da prova tem fim. Tem dia, hora, minuto e segundo predeterminado, estabelecido por Deus para a prova acabar. Nós precisamos resistir, permanecer fiéis, confiantes, descansando nele, mas sempre mantendo aqui dentro acesa esta certeza: tem fim, tem dia para acabar. Então eu vou permanecer fiel até o fim. Como Deus disse para Daniel, tu porém vai até o fim. Ele não diz, Daniel, o fim é tal. Não, vai até o fim. O fim pertence a ele. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, debaixo do céu. Mas este tempo é determinado por Deus, não por mim, não por você. A nós resta-nos e basta-nos confiar, esperar, aguardar, nos preparando, buscando, confiando, meditando, vigiando, mas crendo, acima de todas as coisas crendo, que o final de Deus tem o melhor para nossas vidas. Assim esse povo permanece no Egito. Moisés está lá fazendo sua vida, mas este povo permaneceu no Egito. Mas há um momento, sabe que há momentos que a gente passa por algumas provas e a gente parece que meio que se conforma. Este episódio dessa semana, esse tema dessa semana está falando muito disso. Não vos conformeis, não vos conformeis. Tenha atitude, sabe? Reaja diante das dificuldades, reaja diante das provas, reaja diante das situações que o mundo às vezes nos oferece. Porque aquelas que são inalteráveis, que são para Deus, que há coisas que são apenas para Deus, elas permanecerão. Mas você reagindo, você lutando, acrescenta a tua fé, molda você para o momento que Deus irá operar. Mas há momentos em que o teu movimento, em que a tua mudança de atitude, que o teu inconformismo, sabe? Que o teu não vou aceitar, sabe? Você dá aquele start, uma altera. Às vezes está faltando só isso, sabe? Está tudo preparado. Nós falamos durante essa semana que há a preparação do céu. A preparação. Há um plano, um projeto, estatísticas, logística no céu. Pensa que o céu é bagunçado? Não é não. Tem logística. É tudo aqui, na caneta do Senhor. E às vezes lá já está tudo pronto, esperando a tua atitude, esperando a teu mover. Só você e Deus sabem o que é, mas Ele fala contigo.
Para alguns é o despertar do se levantar, agora eu vou buscar, para outros eu vou passar a ler, para outros sabe? Mas há um movimento que só você fará, que pode alterar toda a tua história. Há um momento da gente mudar de posicionamento diante do céu, para que aquilo que já está preparado, sabe? Começa a se movimentar, para pôr o universo em movimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem, buscam, confiam, agem. Versículo 23 de Êxodo 2. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram a Deus. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se Deus da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O clamor, o gemido, trouxe a memória do Senhor, a aliança que eu tenho com esse povo. Por muito tempo, eles permaneceram aceitando, calados. Neste momento, a palavra nos mostra que eles reagiram. Mas, bispo, o que eu acabei de ler aqui, o que você acabou de ler aí, é que eles gemeram, às vezes até um gemido. É uma forma de reagir. Sabe quando a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo intercede por mim, por você, até com gemidos inexprimíveis? Não menospreze. Que há momentos que a nossa força é tão pouca, que a única coisa que conseguimos deixar sair é um gemido. Mas contemple dentro desta passagem que este gemido alcança o coração do papai. Que este gemido mexeu na memória de Deus. Que este gemido movimentou o céu. Que este gemido fez Deus. Vamos começar. Vai lá despertar Moisés. Vamos começar, meu povo está gemendo. E é tempo de cumprir a aliança que eu tenho com eles. Então, não é por força. Nem sempre são as grandes demonstrações, os grandes rompantes. Não. É aquilo que está no teu alcance, na tua força, na tua, às vezes, pequena força, mas que move o coração de Deus. Você crê desta maneira? Que o teu libertador vem em teu socorro quando você não se calar mais e buscar o teu Deus, e Ele ouvirá o teu clamor. Amém? Por esta semana é só. Ai, bispa, mas e aí, o que aconteceu com Moisés? Agora nós vamos para a semana que vem. Fizemos os patriarcas e agora vamos entender a história da libertação do povo tomando posse desta terra prometida. Mas esse assunto para a próxima semana. Eu quero te agradecer, você que me acompanhou a semana inteira. Mas você chegou só hoje? Então volta lá que tem aí mais episódios para completar este tema, para você ficar preparadinho para nós darmos sequência. E assim nós vamos conhecendo a Bíblia passo a passo, livro a livro, história a história, aqui dentro do nosso Olhar para os Montes, que é de onde virá o nosso socorro, que vem de Deus através da sua palavra sobre nossas vidas, nos fortalecendo, nos preparando para as dificuldades que a vida traz, sim, mas para nós termos a certeza que sairemos delas vitoriosos por aquele que nos chamou e nos ama eternamente. Amém? Você que gostou do tema, que tem falado contigo, continue te pedindo, compartilhe esse tema com mais pessoas, compartilhe com as pessoas do seu convívio, com o seu grupo de amigos, grupo de irmãos da igreja. Compartilhe, espalhe esta palavra, seja você o semeador da palavra de Deus através deste vídeo. E se você gostou, deixe seu like. Se gostou bastante e quer continuar vindo com a gente, ative o sininho de notificação para ser lembrado semana que vem chegar um novo tema para nós darmos sequência aqui ao nosso estudo. Eu conto contigo aqui comigo, viu? Deus abençoe ricamente sua vida. E curve a sua cabeça, receba do alto as bênçãos de Deus. Se você não puder curvar a cabeça, recebe aí no teu coração, porque está saindo aqui do meu, viu? Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja aí, sobre a tua casa, tua vida, toda a sua família, hoje, amanhã, sempre, para sempre, até que Jesus venha buscar a sua igreja. E se Ele não vier, eu conto contigo aqui para o próximo vídeo, então ativa o sininho de notificação. Tenha um excelente dia, uma excelente vida, abençoado por Deus
em nome de Jesus.